Oi galera, hoje vamos falar um pouquinho de um dos filmes mais comentados do cinema recente, O Beijo da Mulher-Aranha, versão de 2026, e compará-lo com o clássico dos anos 80, de 85, que eu já falei aqui no canal, mas vamos dar uma pincelada aqui nesse vídeo também agora. Bom, lembrando, como eu disse pra vocês, que eu analisei o filme todo num vídeo só do filme de 1985, que está disponível no Imovision Reserva. Eu não sei se está em outro stream também, só que eu sei que eu assisti por lá, protagonizado pelo William Hurt, maravilhoso, foi premiado por esse papel, o Raul Julia, saudoso Raul Julia, e a nossa querida Sônia Braga, que nessa versão atual é o papel da Jennifer Lopez, só que existe muitas diferenças. A primeira é que é o musical, essa versão atual, e o outro não. E o outro filme do Hector Babenco tem muitas mais camadas e nuances do que esse. Vou dissipar aqui pra vocês o que eu achei desse filme de 2026. Mas eu vou deixar o vídeo que eu falo do filme dos anos 80 aqui na descrição desse canal pra você assistir lá também, que tá muito legal, tá muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho da origem do filme. Origem e história, do livro, palco e cinema. O filme é baseado no romance de 1976 de Manuel Pilg, El Beso de la Mujer Arana. Depois foi para Broadway em 1993 com o musical vencedor de vários Tony Awards. Tem uma versão nacional também com a Cláudia Raia, o Miguel Falabella e o Tuca Andrade aqui no Brasil. E agora 2025 é a vez do Bill Condon, esse diretor super presente em filmes musicais aí emblemáticos, trazer essa história de volta à tona com uma roupagem diferente. E o filme é estrelado pela Jennifer Lopez, o Diego Luna e o Tonatiuh, que não sei se é assim que fala o nome dele, que ambos estão muito bem nos seus papéis. Bom, vamos falar um pouquinho do enredo da história. O filme acompanha o Valentim Arregui, que é um prisioneiro político da Argentina, e o Luiz Molina, que é um homem gay preso por indecência pública. Eles dividem uma cela e formam um vínculo improvável. O Molina, ele começa a contar a história e usa de escapismo sobre o musical hollywoodiano com uma diva que ele ama, a Ingrid Luna, que é interpretada pela Jennifer Lopez. Então os dois presos se encontram ali, cada um com uma história de vida diferente, e ambos misteriosos. De início a gente não sabe como que é o passado de cada um, o que aconteceu ali para eles estarem presos, e no desenrolar da história a gente vai entendendo. Só que o Luiz Molina, usa desse escapismo, dessa magia lúdica do cinema para poder trazer essa história aqui, no caso desse filme atual, do musical, né, Technicolor, super colorido, que é uma das diferenças que existe com o filme ali dos anos 80, porque o filme dos anos 80 é a mesma premissa dos presos estarem juntos ali, e só que a história que ele conta é de uma diva de cinema que ele ama muito, no caso ali da Sônia Braga, dos anos 80, só que a história dos anos 80 é uma história de guerra, de fuga, de altos e baixos, de espionagem, mas ambos ali têm em comum a questão da diva. Para o filme dos anos 80 era uma diva que estava ali fugindo, meio que tendo um tom meio que de espiã ali, né, dentro daquela história, se apaixonando, e ao mesmo tempo tem uma questão da ação muito forte, de uma questão do contexto histórico muito forte ali, essa história do escapismo que ele conta, porque se passa na Segunda Guerra. Inclusive a gente tem a presença do Edson Capra, a gente tem a presença da participação especial do Miguel Falabella, tem o Nuno Leal Maia no filme aqui dos anos 80, então o elenco brasileiro em peso, de fato, aqui nesse filme do Babenco. E nessa versão atual a gente tem a Jennifer Lopez ali, e os próprios Diego Luna e o Tonatiuh como personagens ali dentro da história musical também, o que é interessante. Então eles participam tanto dos momentos da cela ali, como os momentos ali Technicolor, alegre, musical. E aí, minha gente, a questão do musical é uma coisa impressionante, porque o Bill Condon, ele tem essa questão de ser diretor de grandes filmes musicais aí, grandes clássicos do cinema musical, então é muito bem coreografada, é muito bem cantada. A Jennifer Lopez é uma atriz multitalentosa, sim, ela é cantora, ela é atriz, e aqui ela entrega muito pro papel também, fazendo essa diva aí do Molina, né, a Ingrid Luna, e ela também como Mulher-Aranha. A própria Sônia Braga também foi muito marcada, é o cartaz do filme e tudo, e a J.Lo também, que como Mulher-Aranha, acho que marcou muito, apesar de ter essa diferença de um musical e o outro não, o outro um filme mais sério, mas essa questão em comum de ter a mulher forte ali, a diva de ambos os personagens em cena, e muito bem encenada.
Bom, a principal diferença entre os dois filmes é essa, dos anos 80 e o de 2026, e também eles têm muitas coisas em comuns. Uma das coisas é justamente essa questão do tema LGBT ter sido trabalhado de uma maneira bem sensível e delicada em ambos os filmes. Eu acho que os ambos falam sobre amor, repressão, mas com abordagem diferente. Quando dos anos 80 ele é uma realidade crua, e política, o de 2026 ele tem essa questão da fantasia, do musical, uma cultura queer e latina também, que é muito focada nesse filme aqui de 2026. O clássico original não é musical, é um drama puro mesmo, e a versão de 2025 é baseada no musical da Broadway. Então eu acho assim que uma das principais diferenças também é essa, e o que tem de comum é justamente essa questão de tratar esse amor aí entre essas duas pessoas que de início não tinha nada a ver, de uma maneira sensível. O filme de 2026 ele terminou de uma maneira muito sensível também, relacionada a tudo aquilo que o personagem viveu com a mãe. Então é bem espetaculoso assim o final, né? Como eu falei, a performance da Jennifer Lopez é destaque com certeza, tá maravilhosa em cena. E o de os anos 80 terminou também de uma maneira, é igual, né, o final assim, mas de uma maneira bem impactante, voltado para tudo aquilo que a revolução da época pedia lá, da ditadura argentina. Mas tem esses pontos parecidos sim, se você parar para assistir os dois filmes e fazer esse comparativo, você vai ver que tem muitas cenas que são até iguais, mas com essa questão do musical ter trazido um tom mais ameno para uma história de repressão que foi narrada de uma maneira mais detalhada ali do filme dos anos 80, na minha opinião. Então é isso, galera. Como sempre me alongando demais, eu acho que o grande trunfo aqui de ambas as produções é justamente a gente abordar essa forma de escapismo ali pro Molina, né, que era um cara gay, tá tendo essa posição numa diva que ele amava tanto, que é tão comum pra gente na nossa comunidade. A gente, eu desde criança, minha diva sempre foi a Xuxa, né, quando era criança, e hoje em dia sou super fã de cantoras internacionais, nacionais também. Então a gente sempre teve esse lado de escapismo relacionado a essas mulheres, assim, da cultura pop, do imaginário popular, seja do cinema, da música, seja da televisão. Sempre pra gente chamou atenção essa questão da mulher ali à frente, tomando as rédeas ou produzindo alguma canção que de fato conta a nossa história. Então assim, dentro daquele caos ali, daquela repressão, isso em ambos os filmes, eles tinham a figura da diva, da musa deles muito forte, como inspiração, como escapismo mesmo, como um salvamento para toda aquela realidade crua, cruel que eles estavam vivenciando ali, seja por um contexto político, seja por essa questão do preconceito que eles sofriam desde sempre. Então isso é muito interessante, isso que me ganhou também em ambos os filmes. Eu tenho, como falei pra vocês, uma quedinha pelo filme dos anos 80, só que esse filme aqui também de 2025, ele é muito lindo por conta dessas questões aqui, que são parecidas com o filme original. Então pra mim, vale a pena sim assistir no cinema. Você assistir no cinema, você ter outra visão de musical, assim, por exemplo. Você assistir um musical no cinema, você tem outra visão, assim, de assistir na televisão. Então, acho que vale a pena ser conferido no cinema. Jennifer Lopez, diva maravilhosa, sim. E assistir o outro também para ter esse comparativo. E são filmes diferentes, com a história igual, mas performances de direção diferentes, que vale a pena ser assistido os dois. Mas e você? Qual versão você prefere? O clássico sóbrio ou o musical extravagante? Deixa nos comentários que eu respondo tudo. Já me alonguei demais, quis falar um pouquinho mais desse filme também, que é um filme que eu tava esperando muito, que como eu gosto muito dos anos 80, eu queria saber como que tinha ficado essa versão. Não me decepcionei, mas também não é o meu favorito, eu ainda prefiro o antigo. E eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue, compartilhe. Deixe nos comentários que eu respondo tudo. Siga a gente no Instagram, o novo Cinecult, que lá fala muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. O filme está em exibição nos cinemas. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.